Sobre cirurgia bariátrica. Hoje eu estou recebendo aqui o cirurgião plástico, o doutor João Sucupira, e o psicólogo, o Henrique Cândido, que já estão aqui. Bom dia, deixa eu dar um abraço a vocês, tudo bom? Doutor João, tudo bom? Doutor Henrique, bom dia, sejam bem-vindos. Só uma correção, não sou cirurgião plástico, sou cirurgião bariátrica. É isso mesmo, bom? Dudinha, não me bota enrascada, viu? E olha, você que está aí em casa, você pode tirar também suas dúvidas através do 981457570, 981457570. Manda sua pergunta, se você está aí querendo fazer uma bariátrica, não está conseguindo por algum motivo, né? Tem um probleminha que é a ansiedade, né? Que atrapalha um pouquinho, você gosta de comer muito. Então vai mandando uma pergunta aí para nossa Duda aí, que ela vai passar tudo pra gente, tá bom? Manda através do nosso WhatsApp, pode ser áudio, pode ser também pergunta escrita. Fiquem à vontade, tá bom, minha gente? Mas tudo bom, doutor João, tudo seja ótimo. Bem-vindo aqui no nosso programa, Henrique Obrigado. Também. Falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Fala um pouco, o que seria essa cirurgia bariátrica? Vamos lá, você falou antes uma coisa muito importante. As pessoas confundem muito cirurgia bariátrica com cirurgia plástica. Porque É verdade. a obesidade, quando a gente trata, tem um apelo estético muito grande. Então as pessoas acham que quando a pessoa emagreceu, ela fez uma lipo, ela fez outra coisa e não tem nada a ver. Lipo é uma cirurgia para contorno corporal, não para emagrecimento. Chega muita gente lá no consultório que diz assim, doutor, eu já fiz, 3 lipos e não fico magra. Mas não é para isso. Então isso tem que ser muito claro, porque as pessoas têm que procurar o tratamento correto. Sabe quanto tempo leva entre você entender que tem obesidade e tratar? Em média, 7 anos. É mesmo. Só 1% das pessoas que querem tratar a obesidade procuram atendimento profissional. Então é muito importante a gente entender mais para poder a gente tratar da forma correta. A gente tem alguns famosos, que a gente vai mostrar agora aqui também, né, que já se submeteram à cirurgia bariátrica, como o Faustão. Vocês estão vendo aí, o Faustão fez, ficou super bem, né? Agora, eu tenho uma dúvida. Faz a bariátrica, pode correr o risco também de voltar a engordar novamente? Pode, Quanto porque... tempo depois? Vamos lá, não é voltar a engordar. Obesidade é uma doença crônica, então não tem cura. A bariátrica não é um tratamento definitivo, porque a obesidade está dentro de cada célula sua. Então, a alteração que a gente faz no intestino, no estômago, ela ajuda você a perder peso se você fizer o tratamento correto. Então, o tratamento pode ser cirurgia, medicação e também pode ser comportamental. Então, a gente precisa do psicólogo, do nutricionista, do educador físico. Como a obesidade é uma doença muito complicada de tratar, a gente precisa de uma equipe. Não é só ir num médico ou num profissional único, não é só comprar um remédio que você viu um amigo tomar, e sim, a gente tem que ir por várias frentes. Maravilha. Então, já que falou do psicólogo, vamos conversar aqui também com o Henrique. Eu queria saber o seguinte, em que pé, né, da bariátrica, vamos lá, em que etapa o paciente ele tem que se submeter aí a um psicólogo, uma avaliação psicóloga, Henrique? É muito importante a gente entender que o processo de acompanhamento do profissional da psicologia, ele inicia no pré, no inter e no pós, né? Então, assim, o acompanhamento que esse paciente precisa ter é uma preparação já bem antes da cirurgia, onde a gente vai trabalhando diversas questões relacionadas à parte psicológica, à parte emocional, à parte comportamental. E aí esse suporte de preparação já faz com que o paciente ele já desenvolva alguns hábitos, ele já consiga se adaptar às mudanças que podem acontecer no processo pós da cirurgia bariátrica e aí conseguir desenvolver estratégias para alcançar esses objetivos e ter um bom resultado no processo. Então vamos lá, etapa número 1, pré-bariátrica. Quanto tempo antes já tem que ir preparando o paciente para poder ele fazer? Porque não é fácil, né? Para quem gosta de comer, imagina, tem umas pessoas que já fizeram bariátrica aqui, até a Fran que já fez com você, viu, doutor João? E aí, olha, Fran era um caso sério. Você dizia que Fran vai fazer essa bariátrica, vai ficar doido, tenho medo, e eu vou deixar de comer. Não, mulher, eu gosto tanto de comer, e olha, enorme. E queria comer, e só pensava em comer, e tinha medo porque não ia conseguir fazer a bariátrica, porque, né, ia afetar o psicológico dela, e olha, isso, foi uma luta. Passou anos, a gente aqui, bora, faça a bariátrica, vai ficar ótima.
Até que um dia ela resolveu fazer, depois de muito tempo, viu, doutor João? Foi muita luta, viu? Eu sei. Pra ela fazer, era luta, a gente aqui aperreando ela pra ela fazer, pra poder. É a saúde, né? Primeiro lugar é a saúde. Porque ela já estava muito acima do peso. Então, assim, ela ficou muito bem. Depois a gente mostra a foto da Fran, que eu acho que ela mandou, não foi, Duda, pra gente aqui. E aí ela ficou muito bem, entendeu? Depois da bariátrica. Mas eu não sei como é que fica essa questão. Porque não pode comer tudo, né, doutor? Quanto tempo, assim, já pode voltar a comer normal? Vamos lá. Pode comer tudo. Agora tem que saber escolher o momento, a quantidade, entendeu? Todo mundo pode comer tudo. Comida é um prazer também. Então, por que a gente vai privar as pessoas de ter esse prazer? Só que a gente tem que se relacionar da forma correta. Desde a primeira consulta, a gente já encaminha para o acompanhamento psicológico e quem define o tempo de tratamento é o psicólogo. Ele que diz, por exemplo, se o paciente está apto com 1, 2, 3, 4, 5 consultas, ou se não pode fazer naquele momento e tem que aguardar para corrigir algumas coisas para poder fazer a cirurgia. Depois da cirurgia, a gente não trata só o comportamento. Muitas vezes o paciente tem uma crise de imagem, porque ele não se reconhece com aquele corpo novo que ele tem. Então, isso gera outros problemas. O paciente que não era socialmente... não tinha uma vida social boa, ele passa a ter, as pessoas passam a notar ele nos lugares. Então, tudo isso deixa o paciente com muitas questões novas. E isso, o acompanhamento psicológico é essencial. A questão da ansiedade, eu acho que é um mal de todo mundo, né? Eu acho que é o mal de todo mundo. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade em alguma coisa. Por exemplo, eu mesmo. Eu sou ansiosa, eu quero comer. Pronto, já vou na comida. Eu como, fico feliz, mas eu sei que ali está me fazendo mal. Mas eu sei, entende? Pronto, eu sei. Tem gente que não, que come desenfreadamente, vai, não sei para onde vai tanta comida, mas vai e parece que não sacia a fome, né? Mas essa questão da ansiedade, tem que também controlar a ansiedade antes de fazer uma bariátrica. Como é que faz essa mágica? Diz aí, porque eu queria até pegar um pouquinho dessa mágica, né, doutor? Porque é difícil. Explicando até um pouquinho como isso acontece, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, né, ela explica que a forma como o ser humano age está muito baseada nas suas percepções. Sim. E assim, à medida que o ser humano ele vai vivenciando coisas no seu dia a dia, na sua história, ele pode ir desenvolvendo algumas percepções relacionadas à forma de se comportar, como ele vai agir, e aí as emoções podem estar totalmente ligadas a isso. E um paciente que desenvolve uma válvula de escape da ansiedade, da tristeza, da raiva na alimentação, ele pode trazer isso como uma regra. Então, sempre que o paciente ele lida com alguma situação Sempre que ele lida com alguma alteração emocional, ele pode buscar uma válvula de escape, uma estratégia que ele consiga enfrentar aquilo de uma maneira mais leve. E aí, na ansiedade, né, quando ela traz os sintomas, não só físicos, mas o desejo, o interesse de resolução rápida, essa pessoa ela pode buscar a alimentação e a gente precisa trabalhar em cima dessas questões emocionais. A inteligência emocional, conduzir o paciente de uma forma com que ele consiga assumir, né, o controle dessas emoções e da parte comportamental, para aí conseguir ter bons resultados na preparação e no pós-cirúrgico. Eu já vi um monte de cartazinhos assim na internet, né? A pessoa abrindo a geladeira e lá não tem nada para você aqui. É muito engraçado isso, gente, porque realmente, né, tem pessoas que são muito compulsivas. Tem gente que acorda de madrugada. Eu acho que isso é um problema, se acordar de madrugada e comer. Tem gente que come feijão, arroz de madrugada, sabe? É uma coisa assim que é meio assim, né? Sem lógica, assim, sei lá, a pessoa acordar no meio da noite, bem bom do sono, vai comer. Que danado de estômago é esse? Que a pessoa fica querendo comer tanto. Mas entenda, Marília, primeiro a pessoa tem que identificar que isso é um problema e depois ela precisa querer tratar. Se você receber um paciente que foi levado por alguém, você não vai tratar ele. Ele tem que, o paciente tem que querer. Então, para começar a tratar a obesidade, o estímulo tem que vir do paciente. Ele tem que entender que aquilo está fazendo mal a ele, entendeu? E muitas vezes o paciente não tem essa percepção. Sabe? Isso que faz a gente demorar a tratar. Eu conheço pessoas que abrem a geladeira de madrugada. E o problema é que as pessoas só entendem isso quando a obesidade já está muito grave. A obesidade é a maior causa evitável de morte no mundo. É verdade. E é onde é o fator que desencadeia vários tipos de doenças, né? Outras doenças também. Vamos colocar aqui bem rapidinho
Tá? Tem uma telespectadora que fez, né, uma bariátrica também, a Marinalda, lá de Bahia, ó. Ela já tá bem, né? Já faz 9 anos que ela fez. Tô vendo. Agora o Boninho, eu vi ali uma foto do Boninho, antes e depois. Será que aquilo é antes e depois? Mas ele não era tão gordo assim, gente. Ô, doutor, tem que ter quantos quilos pra pessoa fazer uma bariátrica? Boa pergunta. Por quê? Não é pelo peso, é Não? pelo IMC. Ah. IMC é um cálculo que a gente faz dividindo o seu peso em quilos pela altura ao quadrado em metro. E aí a gente leva isso para uma tabela e a gente define se aquele paciente pode ou deve fazer cirurgia de acordo com vários critérios. Então, não é uma coisa de achar, de eu olhar para vocês e dizer assim, eu acho que vai dar certo. Não, tem critérios bem definidos para a gente indicar a cirurgia, tá? Ai, eu não vi que Boninho então, não era tão gordo assim. Mas Não veja é só, o verdade? critério Eu sei não é se já- só obesidade não, tá? Aham. Por exemplo, às vezes se o paciente é diabético, é hipertenso, tem Também pode apneia. fazer. Pode sim, tá? Então, tem outras doenças que a gente não vê e a gente também trata. É tanto que a tendência hoje é mudar o nome dessa cirurgia de bariátrica para metabólica, porque ela não trata só obesidade, ela trata outras doenças. E quem tem, por exemplo, diabetes, sabe que é uma doença que maltrata muito também. Ok, tem outras fotos aqui de outros artistas, né, que a gente colocou aqui, a gente viu vários artistas que já fizeram o André Marques, era enorme, né? Esse também não era tão gordinho, mas era. Mas né, assim, já- pronto, Ó, ele ficou é um bem. paciente que fala muito bem sobre a obesidade. Muito bem. Leandro Ficou Hassum, muito ele bem. fala muito bem. Agora tem gente que fica magro demais. Mas Porque fica tão isso magro que- depende do que o paciente faz no pós-operatório, do comportamento do paciente. Sim. Toda pessoa tem que fazer dieta, tem que fazer atividade física, independente de ser bariátrico ou não. Se o paciente faz a cirurgia e não tem o acompanhamento correto, esse paciente está fadado a ter problemas no pós-operatório, como ele teria também se não fizesse a cirurgia e continuasse obeso. Então, Sim. a mudança não é só por fazer a cirurgia, não é depositar na cirurgia a responsabilidade do tratamento. Quem é o protagonista do tratamento é o paciente, e assim ele vai ficar bem ou não. É, porque eu já vi pessoas que fizeram bariátrica, eram bem gordas e ficaram muito magras. Sim. Muito magras, parece até que tá doente. Normalmente, Não tem mas uma está aparência doente, porque se o saudável. paciente não faz atividade física, se o paciente não come corretamente, entendeu? Fica doente. Da mesma forma que antes de fazer a cirurgia, se ele não fazia nada disso, também é doente. Estava doente, né? Porque estava enorme. Enfim, agora eu quero te perguntar uma coisa. Criança, né? Pode fazer bariátrica? Então, Uma criança no obesa? Brasil, a gente começa a tratar as pessoas a partir dos 16 anos, certo? Só que dos 16 aos 18 a regra é um pouco diferente, tá? Só que há casos em doenças raras, em síndromes, que a gente pode operar com menos idade, tá? Mas isso é muito incomum. Como é que é o trabalho do psicólogo, né, para quem vai fazer essa bariátrica? O que é que o psicólogo ele faz? Como que ele trata essa pessoa? E para botar na cabeça dessa pessoa que ela vai fazer uma cirurgia, que ela tem que obedecer às regras da cirurgia, para que a cirurgia também seja um sucesso, né? Porque a cirurgia, qualquer uma que seja ela bariátrica, seja ela uma cirurgia plástica, tem que ter uma equipe, né? Onde cada um vai atuar no seu segmento ali para ajudar o paciente, para que ele tenha um resultado massa, né? E aí, como é que faz para trabalhar? Porque não é fácil trabalhar uma pessoa que já come muito, gosta de comer, sabe? Lá no meu prédio, por exemplo, tem um pessoal que eles são bem gordinhos, né? E já fiz dieta, já fiz isso, já fiz aquilo. Um dos filhos fez a bariátrica, deu tudo certo. O pai não tem coragem de fazer e os outros não têm. Mas precisa, porque é questão de saúde mesmo. Mas eles têm medo. Não sei se é porque é senhor. Também tem essa questão de idade, né? Eu acho que uma idade muito avançada. Hoje não tem mais idade Tem limite. mais não? Não. Porque, né, às vezes a pessoa com uma idade muito... Eu tenho medo, vai que acontece alguma coisa. Bom, acontece você ter um infarto, ter um problema maior, né, doutor João? Mas quanto a essa questão, como trabalhar essas pessoas, porque não é fácil não, viu, Henrique? É verdade. O suporte psicológico ele é primordial para todo e qualquer paciente que vai realizar a cirurgia ou não. Então, assim, muitas pessoas têm a visão de que o psicólogo ele é um profissional que vai liberar ou negar o paciente de realizar a cirurgia. E na verdade não é isso, né? A equipe ela tá ali para dar o suporte ao paciente para conseguir desempenhar uma boa ação
frente àquele objetivo que ele quer alcançar. Então, o que é que acontece? Muitas questões do próprio paciente são relacionadas à sua vida, ao seu dia a dia, né? São questões profissionais, são questões pessoais, são questões familiares, que o próprio indivíduo não consegue desenvolver uma estratégia de lidar de maneira positiva com aquilo. E aí o que é que a gente faz? A gente trabalha técnicas que ajudem esse paciente a desenvolver uma autopercepção, que ele tenha uma compreensão pessoal, social, né? Técnicas que cognitivamente ele consiga organizar ideias e entender quais fatores são funcionais e disfuncionais. Então, a partir do momento que o psicólogo ele adentra a esse acompanhamento, ele faz com que esse paciente tenha uma compreensão de si, que ele consiga entender quem ele é naquele espaço e o que ele busca com aquele processo. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando questões de cunho emocional, comportamental, que eu vou fazendo readequações comportamentais, que eu faço escolhas mais positivas, que eu entenda que aquelas dificuldades do meu dia a dia, né, não são coisas que vão atrapalhar para o resto da minha vida, mas que existe uma maneira de lidar com aquilo, esse paciente ele pode criar uma resiliência, ele pode criar uma capacidade de enfrentamento e de fazer escolhas mais positivas. Então, o psicológico está muito ligado a todas as decisões que o paciente vai ter dali para frente. Então, quando eu desconstruo ideias disfuncionais, que são pensamentos que não têm uma evidência, né, que psicologicamente não estão corretos, não deveriam estar ali, esse paciente ele consegue ter uma visão diferente de mundo. É verdade. E aí ele pode ter uma escolha diferente até no processo de preparação e de mudança pessoal. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor João, porque eu acho que é a pergunta que todo mundo chega no consultório e diz, olha, doutor João, eu vou fazer, mas eu vou perder quantos quilos? Vou perder muito, vou perder pouco, em quanto tempo eu começo a perder quilo para poder já ficar animada? Tá. E aí, como é que é? Tudo em medicina é estatística, tá? Então não tem como eu prever quantos quilos a pessoa vai perder, porque isso depende do comportamento dela depois da cirurgia. Se a pessoa faz atividade física, se não faz, se faz dieta, se não faz, se come proteína, se não come. Então, primeiro que hoje não tem mais isso de uma meta de peso, um número. Na verdade, o que a gente leva em consideração hoje é composição corporal. O que é a meta de uma pessoa saudável? A mulher tem em torno de 25% de gordura, de percentual de gordura para menos, e o homem tem em torno de 20%. Que é diferente o percentual do homem para a mulher. E ter uma boa quantidade de massa muscular. Porém, quando a gente faz a bariátrica, independentemente da técnica, porque cirurgia bariátrica não é uma cirurgia só, são várias, a gente perde no primeiro mês em torno de 10% do peso. Então, a pessoa que tem 100 quilos vai perder em torno de 10 quilos. No segundo mês, perde a metade disso. E dos outros meses para frente, a gente perde em torno de 4 a 5 quilos por mês, até estacionar a perda de peso. E o que é que faz estacionar a perda de peso? Também comportamento, dieta, atividade física, suplementação, tudo isso influi muito. E para a pessoa não ficar doente, como você falou, tem que fazer exatamente isso, que é o que todo mundo tem que fazer. Não é um castigo para o paciente bariátrico, mas é para qualquer pessoa que quer ter saúde. Qual é a diferença? É que depois da cirurgia, o paciente ele cuida mais dele, então ele faz mais exames de rotina, ele controla mais os níveis de proteína, de vitaminas. Então, às vezes, o paciente consegue... Às vezes não. Se o paciente fizer o tratamento correto, ele consegue ter uma qualidade de vida muito maior. Com certeza, porque tem gente que, por exemplo, eu fiz a bariátrica, mas eu fico doente demais, eu adoeço, meu cabelo cai. E tem gente que se queixa muito dessas coisas que acontecem também, bom, o pós, né? A bariátrica. Tem algumas pessoas que se queixam. Por que isso acontece, doutor? Mesmo princípio. Seria essa questão de não tomar as vitaminas certinhas. Porque todo mundo tem que tomar seus polivitamínicos, gente. Na verdade, todo mundo hoje toma, né? Você toma vitamina? Eu tomo. Eu tomo também. Então, mas a gente tem que, não é tomar aleatoriamente, não é ir no supermercado, na farmácia e fazer de um supermercado. Mas é tomar com orientação, né? Então a gente tem que ter sempre uma orientação médica para as coisas. E o problema da obesidade é que todo mundo dá pitaco. Você olhou aqui para as pessoas e disse, eu acho que ele não precisa de bariátrica, mas todo mundo é assim, né? É verdade. Olha o André. O André perdeu bastante também, o André Marques. Maiara ou Maraísa, eu confundo as meninas ali, Dudinha. Não sei quem foi que fez ali. Acho que as duas fizeram, será? Acho que fiz. Só que...
Agora tem uma que ainda tá um pouquinho mais cheinha, não sei se é a outra. É essa. Tá, enfim. Depois da bariátrica, quanto tempo a pessoa pode fazer uma plástica, né? Porque tem a tal da plástica para tirar as banhas todinha e a pessoa quer tirar aqui, quer tirar aqui, quer tirar tudo, doutor. Então, a plástica, porque quando a gente emagrece, a gordura desaparece, mas a pele sobra. A pele fica. Certo? Né? Então, normalmente a gente indica a cirurgia reparadora, que chama. Depois que o paciente chega no peso ideal, depois que ele estabiliza o peso, porque, por exemplo, a pessoa está perdendo peso, aí chegou num peso que ela acha que está ok, que precisa tratar a sobra de pele, e aí quer fazer a cirurgia plástica, mas aí ela ainda está perdendo peso, aí a cirurgia não vai ficar boa, porque se ela fizer a cirurgia e emagrecer depois, vai sobrar mais pele. Então tem que estar com peso estável, tem que chegar no peso ideal, certo? E tem que ter pelo menos um IMC abaixo de 28. Se essa pessoa perdeu muito, mas ainda tem obesidade, tem que tentar chegar no menor peso para poder fazer a cirurgia e ter um bom resultado. Além da bariátrica, existe outro tipo de cirurgia parecido com a bariátrica? Tem alguma outra cirurgia que emagrece também? Ou... Bom, o grupo de cirurgias... A cápsulazinha que você toma, que... Ah, tá. Do balãozinho, o grupo né? de cirurgias para emagrecer chama cirurgia bariátrica. Certo. Só que a gente tem os tratamentos cirúrgicos e a gente tem os tratamentos endoscópicos, que é o que você está falando. Isso. Endoscopia é aquele exame que a gente faz com a câmera que entra pela boca, enfim. Aquilo ali possibilita que a gente faça outros tratamentos para emagrecer para quem não tem tanto peso. Então o balão, que é o que você está falando, é um balão de silicone que a gente tem duas formas de colocar. Hoje tem uma forma realmente engolir, que você coloca uma cápsulazinha, engole e aí infla esse balão dentro do estômago, e você também pode botar por endoscopia, durante uma endoscopia, esse balão. E aí a gente enche ele com volume para que você sinta saciedade, para que seu estômago fique preenchido e você tenha menos fome depois que está com ele. Só que qual é a questão? Você não pode ficar a vida toda com balão, tá? Depois de 6 meses tem que retirar, e aí você tem que ficar colocando e retirando. Muito bom. Quero agradecer aqui, Henrique, muito obrigado por sua participação. Doutor João, muito obrigado por você ter vindo aqui também participar do nosso programa. Voltem mais vezes, é um assunto muito bom da gente falar. Eu ia perguntar aqui sobre a alimentação, não sei se dava tempo, bem rapidinho para o doutor João responder. Outra questão da alimentação, doutor. Olha, e não fez a bariátrica na época, e não adorava comer jaca, igual a mim, eu amo jaca. Aí jaca não podia comer, ele disse, não posso comer mais jaca, ai meu Deus. Enfim, tem alimentos que não podem comer, não é bom comer? Vou te falar, tudo que tem caroço, tudo que é grosso, que tem muita fibra, como o estômago é muito pequenininho, pode entalar a pessoa. Então não é que não pode comer, mas preferir uma jaca mais mole, mastigar muito, porque a gente não é acostumado a mastigar, entendeu? E comer com uma menor frequência, mas nada é proibido. Dá pra comer, devagarzinho. Dá. Devagarzinho, né, minha gente? Uma jaca dura, não. Eu amo jaca, meu Jesus. Obrigada, doutor João. Obrigada, viu, Henrique? Olha, eu vou pro intervalo bem rapidinho, volto já já. Uma banda super top, viu, gente? Volto já.